Abra a Escritura Sagrada, irmãos, em Êxodo capítulo 3. A leitura seria do verso 1 ao verso 6. Mas nós vamos ler os 22 versos que está aí no texto. Ela ficará assim de melhor compreensão. Leamos, irmãos. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em cima do fogo, do meio de uma sarça, e olhou, eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse: agora me virei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira o sapato de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse-me mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia as suas dores. Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do eteu, e do amorreu, e do perizeu, e do eveu, e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disseram: qual é o seu nome? Que eu lhes direi. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, este é meu memorial de geração em geração. Vai, ajunta-te aos anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto, eu disse: far-vos-ei subir da aflição do Egito, a terra do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu, do jebuseu, e a uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás, tu com os anciãos de Israel, ao rei do Egito, e dir-lhe-eis: o Senhor Deus dos hebreus nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixarei ir, e eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios. E acontecerá que, quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestes, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Queridos irmãos, agora vamos à exposição do texto. Irmãos, veja,
o capítulo 3, ele tem um tema assim bem específico. Deus vai se revelar agora a Moisés. Deus vai se mostrar a Moisés. Só que o capítulo 3, ele traz, através dessa demonstração de Deus, ou através desta revelação de Deus, algo que vai literalmente mudar a história do povo do Senhor. Porque o capítulo 3, ainda que imprima aos nossos olhos que Deus aqui está se revelando a Moisés, veja, um entendimento maior é que Deus também está se revelando a todo o seu povo, e Ele fará isso através de intermediários. O primeiro intermediário é o anjo do Senhor que se encontra na sarça, basta observar aí os versos 2 e 3. E segundo, o povo conhecerá a Deus através daquilo que Moisés fará. No decorrer do texto, você chegará a uma tríplice conclusão. É que existe um tríplice propósito quando Deus decide se revelar. A primeira causa é que Ele nos purifica. Se você quiser ler a palavra purificação como santificação, também não existe problema nenhum nisso. Então, leia purificação ou santificação. É a primeira causa que leva-nos a entender que Deus está se revelando a nós. A segunda causa, irmãos, é que quando Deus se revela a um povo, não somente Ele purifica, mas Ele liberta, Ele extrai o povo. Por exemplo, quando Deus se revelou a Abraão, Ele extraiu Abraão da sua terra e lançou Abraão como peregrino em terra estranha. Então veja, a segunda causa que decorre da revelação do Senhor, então é libertação. Deus liberta alguém, Deus liberta um povo. A terceira conclusão que você chegará na exposição aqui do capítulo 3 é que existe um motivo pelo qual Deus liberta um povo, e o motivo é único: é para que a este povo Ele dê a conhecer toda a sua glória. Ainda que no texto você não leia a palavra glória, você lê a palavra maravilha, como está aí no verso número 20. Então esses são os três motivos pelos quais Deus se dá a conhecer a um povo, Deus se revela a um povo. E eu gostaria que esses três pontos, eles pudessem, portanto, falar-nos acerca dessa grande revelação, ou dessa grande verdade do Senhor. E certamente, irmãos, Deus falará ao seu povo, e vai nos ensinar aqui três verdades imprescindíveis e preciosas para a vida da sua igreja, da sua noiva, do seu povo de Israel. Antes de ir diretamente para o texto, deixa eu fazer aqui com vocês um joguete de tradução. Veja aí, a última palavra do verso 1, você lê aí a palavra Horebe. Veja, esse monte Horebe, que está aí no verso 1, ele recebe um segundo nome. Ele é chamado de Sinai. É o Monte Sinai. O Monte Horebe ou Monte Sinai é o mesmo monte. Aliás, o Monte Sinai, na verdade, não é um monte, é uma cadeia de montanhas. E entre essas montanhas está então o Monte Horebe, que em determinado momento será chamado de Monte Sinai. Agora eu gostaria que você observasse aí uma outra palavra que está aqui no texto, no verso número 7. Na parte C do verso diz assim: seus exatores. Essa palavra exator aí é a palavra feitor. Então, nos livros de história, quando nós nos demos a conhecer a história do Brasil, e principalmente na história da monarquia, né, você tem um fato acontecendo no país. Você tem a Casa Grande, e na Casa Grande tem três principais personagens. Você tem o senhor de escravos, aí você tem o feitor e você tem os escravos. O feitor é o intermediário entre os escravos
e o chefe da casa grande, que é o dono de escravos, o dono da casa grande. O feitor era aquele que corrigia os escravos, lhe colocava as leis, lhe dizia o trabalho e os punia. Não somente os punia, mas fazia com que eles sofressem, para que pelo medo eles pudessem servir melhor. Então a palavra exator aí é uma palavra do português rebuscado, do português bem clássico. Talvez os tradutores, na hora da tradução do texto, eles não quisessem fazer a mesma vinculação com o que aconteceu na época do Brasil monarquia, do Brasil império, do Brasil império. Mas então eles então vão traduzir a palavra que dá a entender dos seus chefes, ao invés de traduzi-la por feitor, ele preferiu, portanto, traduzir por exator. Mas é a mesma coisa. Então aqui é um feitor, aquele que pune os escravos. Então você teria a imagem de Faraó, então você teria o feitor e você teria os filhos de Israel que estavam servindo de escravos. Terceiro joguete aí, vão aí para o verso de número 14. E quando Deus se dá a conhecer a Moisés, ele revela o seu nome, coisa que ele não fez, por exemplo, com Jacó. Vocês lembrem que no Jaboque, quando Jacó luta com um anjo, o mesmo anjo que aparece nos versos 2 e 3 aqui do texto, o anjo fere a parte traseira da coxa de Jacó e não dá a conhecer a Jacó o nome. Jacó pede: dá-me a conhecer o teu nome. Veja, e o Senhor não se dá a conhecer ali tipicamente a Jacó, mas no entanto o abençoa. É diferente aqui no verso número 14, quando Moisés diz assim: e quando me aparentar perante o Faraó, então em nome de quem eu vou me apresentar? Aí veja o verso 14, Deus se dá a conhecer a Moisés e diz assim o texto: eu sou o que sou. É a palavra mais próxima que nós traduzimos para chegar a essa palavra. Essa expressão aqui, eu sou o que sou, é um tetragrama. O tetragrama é a junção de 4 letras. Essas 4 letras mudadas para o nosso alfabeto, elas são basicamente as letras Y, H, VW, H. No alfabeto hebraico é Yod, Re, Vav, Re, que seria Y, H, VW, H. A tradução dessa palavra é como se Deus dissesse assim: quando você chegar perante o Faraó, diga o seguinte, olha só como ela é complicada você traduzir ela. Eu sou o que fui e sou. Eu sou o que é e sou. Eu sou o que será e sou. Veja, Moisés chegaria perante Faraó e dizia assim: olha, aquele que foi é, aquele que está é, e aquele que será é também. É este que está me colocando perante vós. Os tradutores traduzem da seguinte maneira: eu sou o que sou. Então essa expressão, eu sou o que sou, essa frase é aqui o nome de Deus, Yod, Re, Vav, Re, né? Então esse é o terceiro joguete de palavras que nós encontramos aqui. Eu gostaria, portanto, que você, antes de eu ir aqui para o texto, eu lhe trazer essas 3 informações. Primeiro, do verso 1, a palavra Horeb você entenda como o Monte Sinai. Do verso 7, a palavra exator entenda como feitor. E a do verso número 14, então essa é a revelação do nome de Deus, né? Yod, Re, Vav, Re. Então essas 3 informações aqui são imprescindíveis aqui para você. Agora, irmãos, vamos diretamente para o texto. O que acontece aqui no capítulo número 3? Veja, nós não podemos entender o capítulo 3 se você observar com atenção o que diz o verso 25 do capítulo 2, o último verso do capítulo 2. Veja, o verso 25 é um ato introdutório a todo o capítulo 3. O verso 25 diz:
E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Pronto, é isso que é realmente a introdução a todo o capítulo 3. Deus ouviu a oração do seu povo. Deus desceu para contemplar o seu povo. Deus lembrou-se da sua aliança. Deus lembrou-se do seu povo. Essa é a linguagem que Moisés usa no verso número 24. Deus lembrou-se da aliança. Deus lembrou-se do povo, portanto agora vai vir atendê-los. Agora, como Deus vai atender um povo que estava distante dele 400 anos? O que Deus vai fazer com um povo, por exemplo, que está inserido na cultura do Egito? E lembre-se, o Egito aqui é a maior potência econômica e militar daquele primeiro tempo, dos tempos antigos. O Egito domina sobre toda a terra. Em outras palavras, falar do Egito é como se estivesse falando do mundo. Ou seja, falar do Egito é falar do local onde os homens encontraram descanso, entre aspas, e salvação para a sua alma, mas que logo depois foram feitos escravos. É falar da maior potência da época. Então, o que Deus vai fazer com esse povo? Veja, então o propósito do Senhor agora é revelar-se a um povo que não lhe conhece. É revelar-se a um povo que literalmente está afastado dele, como claro sinal de que não é que ele ame o povo, mas é que ele vela pela sua palavra. Veja, ele havia prometido a Abraão, a Isaac, a Jacó, que livraria o povo e que daria descanso ao povo, descanso que Adão não conseguiu gozar no Éden. A palavra Éden, ela é muito mais do que jardim, mas é local de deleite ou de descanso. E veja, logo depois que Adão foi criado, ainda no sexto dia, ele pecou contra o Senhor, e Deus o tirou do local de deleite, Deus o tirou do local de descanso. Veja, agora os filhos de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Israel, estão esperando por um descanso, porque as suas aflições são muitas. Eles foram feitos escravos no Egito. Capítulo 1 diz assim: e Faraó não lembrava da história de José, e o seu desígnio foi: vamos fazer esse povo escravo, a que ele cresça numericamente, e crescendo numericamente pode se juntar em rebelião contra os nossos adversários, se levantar contra nós. E a luta é: vamos fazer com que todas as crianças do sexo masculino elas sejam mortas, sejam afogadas. Aí veja, Deus, capítulo 2, tira das águas aquele que em nome do Senhor vai levar o povo para fora do Egito. Deus agora vai se revelar ao povo. Observe como é que Deus se revela, irmãos. O meio como Deus se revela ao seu povo. Verso 2 e verso 3 diz assim: apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Veja, não é a sarça que é a figura de Deus, é o anjo que está no meio da sarça. O que é que acontece? Olhou, eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Interessante, os irmãos presbiterianos mais antigos, quando usavam aquela antiga logomarca da igreja presbiteriana do Brasil, redonda, né? E você tinha a sarça, e você tinha ao redor da sarça uma frase, que ultimamente eu estou até tentando recuperar essa tradição e colocando junto da nossa identidade, né? A frase era em latim, vocês lembram da frase? Nec tamen consumebatur. Era a frase em latim. Nec tamen consumebatur. Significa: e não se consumia.
Talvez essa seja a mais perfeita imagem da igreja. E não se consome no meio do fogo. E não se consome no meio do fogo. Por isso que é de tradição das igrejas reformadas elas terem como seu símbolo de identidade uma sarça ardente. Porque a mais perfeita imagem da igreja é que ela passa pelo fogo e o fogo não a consome. Veja, você tem essa imagem aqui em Êxodo capítulo 3, a sarça no fogo e não se consome, a igreja no meio do fogo e não se consome. Você tem Sadraque, Mesaque e Abidênego lançado aonde? No fogo, na fornalha de fogo ardente, e o fogo não os consome. Você tem o povo de Deus passando pelo fogo e o fogo não os detendo. Mas perceba nessas três imagens que há um personagem. Veja, são três povos diferentes, mas você tem neles um personagem que se faz presente. Veja, o anjo do Senhor está na sarça e ela não se consome. Lembram lá de Sadraque, Mesaque e Abidênego, aos olhos de Nabucodonosor, quando eles viu? 4. Sadraque, Mesaque e Abidênego, e o quarto era a figura do Filho do Homem. Veja, a igreja passa pelo fogo e o fogo não a consome. Por que o fogo não a consome? Porque Cristo está no meio dela. Mateus capítulo 28. Eis que estarei convosco todos os dias, não é isso? Hebreus capítulo 2. Eis que estou no meio de vós, no meio da congregação. Veja, o fogo ele se levanta contra o povo, mas ele não consome. Veja, e o que acontece agora quando Deus começa a se revelar para o seu povo? E é interessante essa imagem de fogo. É que para o povo de Deus ele não consegue consumi-los. Mas veja, o fogo ele serve aqui para purificar o povo. Essa é a imagem que Moisés está vendo. O fogo está purificando. E veja como é que Moisés faz entender isso. Ou Deus faz Moisés entender isso. Observe aí, irmãos, verso de número 4. E veio o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça. Veja, Moisés está se virando para ver o que está acontecendo. Moisés diz: eu quero ver essa grande visão. Aí Deus agora vai purificar Moisés. Aí Deus diz assim: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Veja, o que Deus faz agora com Moisés? Deus vai começar a purificar Moisés. Deus diz assim: tira o sapato dos pés. Veja, o sapato, as sandálias, eram no Oriente, sempre foi um símbolo de impureza. Tanto que quando você lê no Novo Testamento que alguém era recebido em casa de alguém, o que é que acontecia como sinal de delicadeza? Os pés do peregrino era lavado. Jesus, quando entrou na casa do fariseu, aliás, desculpa, do publicano, a mulher foi lá com seus olhos e suas lágrimas, lavaram os pés de Cristo e enxugar com seus cabelos. É um sinal de cuidado com alguém. Então veja, as sandálias, os sapatos é sinal de impureza. Aí Deus diz assim: Moisés, o local em que você está é terra santa. Veja, eu estou me revelando agora a você, eu estou me dando a conhecer a você. Então retira as sandálias dos pés. Ou seja, ser limpo, Moisés. Ser limpo, Moisés. Tira a sandália dos teus pés. É isso que Deus faz quando se revela ao seu povo.
O primeiro ato divino é nos purificar, nos tirar do pecado. Deus purifica a sua igreja. O ouro ele é refinado no fogo. A impureza é retirada e o que sobra dele é aquilo que é precioso ou aquilo que é valioso. Deus nos refina, irmãos. Porque uma vez que nós fomos lançados no mundo, nós às vezes nos apresentamos perante Deus com as máculas do pecado de Adão que carregamos. E a glória de Deus ela é tão maravilhosa e imponente e majestosa. Veja que quando Moisés vai olhar para Deus, o que é que ele faz? Verso 6, ele encobre o rosto, sinal que é pecador. Ele faz aquilo que o profeta Isaías posteriormente faria. Ele diz assim: virei-me para olhar o Senhor e vi a Deus. Aí ele diz assim: eu vou morrer, porque meus olhos viram ao Senhor. E qual é a conclusão dos olhos ter visto ao Senhor? Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Meus olhos viram a Deus e a consequência, eu vou morrer. Veja, Moisés encobre o rosto. Veja, o texto diz: porque ele temeu, ele sabe que é pecador. Nós sabemos que somos pecadores. Quando Deus decide revelar-se a nós, a primeira declaração que Ele nos faz é dizer assim: vocês são pecadores. Vocês são pecadores. E veja, aí Ele vai começar a nos purificar. Ele não somente declara que somos pecadores, mas Ele vai nos purificar. Veja, Moisés vem do Egito. Nós vimos do mundo. Tanto Moisés como nós vamos nos achegar a Deus. Tanto Moisés como nós passamos pelo mesmo processo. Deus vai nos purificar, vai nos arrancar o pecado, vai nos perdoar os pecados, vai retirar de nós as consequências pecaminosas. O profeta Isaías bem profetiza sobre isso. Capítulo de número 53, ele traz uma mensagem bem específica sobre isso, dizendo que o Senhor tirou sobre nós e colocou sobre si os nossos pecados. João prega essa verdade como verdade absoluta. No capítulo 2 ele repete enfaticamente que os nossos pecados estão agora sobre Deus, especificamente na pessoa do seu Filho. Ora, o personagem que se encontra agora no capítulo 3 do livro de Êxodo é o anjo do Senhor, uma figura de Cristo no Antigo Testamento. Na teologia nós chamamos isso de cristofania. Cristofania é uma aparição de Cristo no Antigo Testamento. Então todas as vezes que o anjo do Senhor aparece, ele é portanto uma cristofania, é uma forma de Cristo. É o próprio Cristo naquele local. Percebam, irmãos, que o que Moisés vê falando com ele é o próprio Cristo. É interessante que o encontro de Moisés com Cristo acontece duas vezes, né? Uma é relatada aqui em Êxodo capítulo 3. A outra no texto que nós lemos essa noite, lá em Lucas capítulo 9, no Monte da Transfiguração. Aparecem a Cristo, Moisés e Elias. Veja, e aqui no Monte Sinai, no Monte Horebe, veja, Moisés e Cristo encontram-se novamente. Nesse caso aqui, irmãos, Cristo agora vai purificar Moisés. Então a primeira coisa que acontece quando Deus se revela ao seu povo é que Ele nos purifica os pecados. Ele nos torna limpo. Ele nos torna puro ou justificados.
Isso não significa dizer que nós não cometemos pecados. Não é isso que a doutrina da santificação ou da purificação nos ensina. Que uma vez que nós nos encontramos através da revelação com Deus e com Cristo, nós deixamos de ser pecadores. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Pelo contrário, a palavra de Deus vai nos ensinar que agora nós somos pecadores perdoados. E perceba, irmãos, o símbolo do perdão que Deus dá a Moisés, verso 7: disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no mundo, Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, veja, desci para livrá-lo. Veja, irmãos, quando nos encontramos com Deus, não somente somos purificados. Aliás, a doutrina do Novo Testamento sobre a santificação, ela trata a santificação em 2 estágios. Eu gostaria que você soubesse disso. A primeira é que quando nós nos encontramos com Deus, imediatamente nós somos feitos santos. E isso é um estado, não é estágio, estado. Nós vivemos em um estado de santidade. Mas lembre-se que nós pecamos continuadamente. Tanto que João nos faz lembrar no capítulo 2 da sua primeira epístola o seguinte: filhinhos, não pequeis. É um símbolo de que pecamos. E ele coloca uma condicional: mas se pecarem. Ou seja, mais uma vez é um símbolo de que cometemos a avilteza do pecado. Veja, Paulo em Romanos explica que a santificação não é somente um estado, mas também é um processo. A partir do momento em que Deus se revela a nós, nós somos feitos santos e estamos em processo também de santificação quando nos aproximamos de Deus. Na história da redenção, Deus se dá a conhecer ao povo e o povo vai ao seu encontro. Então, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais santos nós ficamos. Cristo nos evangelhos nos ensinam 3 causas que nos auxiliam no processo de santificação, ou literalmente nesses passos de santificação. A primeira delas, irmãos, é quando reconhecemos quem somos. Ele diz isso na hora em que vai narrar a oração de Jesus, Mateus capítulo 6, verso 6 em diante. Quando reconhecemos que somos pecadores e que Deus é soberanamente sobre nós. Segundo, é quando buscamos o grande auxílio de Deus. E duvido aqui quando nós, ou qualquer homem ou mulher que esteja aqui entre nós, que não busque esse auxílio de Deus. E isso que nos faz levar é o processo de santificação, irmãos. E quando é que nós buscamos esse auxílio de Deus? Infelizmente, alguns apenas buscam o auxílio de Deus quando passam por um momento de grande privação ou necessidade. Segundo, muitos passam a buscar esse auxílio de Deus quando gozam de um estado, entre aspas, aqui de descanso. As pessoas dizem: quando eu tiver tempo, então eu buscarei a Deus. Veja, os profetas trazem algo bem pertinente sobre isso. Eles usam a seguinte expressão: buscai a Deus enquanto se pode achar. Veja, então buscai a Deus enquanto se pode achar. Então buscai a Deus quando? O tempo todo, todo o tempo. Quer na alegria, quer na dor, quer nas pausas da vida, busquemos a Deus. Buscar a Deus o tempo todo e todo o tempo. Agora, por meio de que buscamos a Deus? Veja, Cristo nos ensina dizendo-nos, e aqui nós encontramos em Êxodo capítulo 3,
que o meio pelo qual Deus se faz conhecido ao seu povo não é um outro a não ser a sua palavra. Primeiro é reconhecendo quem somos. Segundo é por meio da palavra, irmãos. É o meio exato de nós buscarmos a Deus. Terceiro, irmãos, uma vez que reconhecemos quem somos e a palavra nos ensina quem somos, nos encontramos humilhados. E aqui eu gostaria de trazer à memória aos irmãos o capítulo 51 do Salmo, que nos diz: um espírito quebrantado, ou uma alma quebrantada, e um coração contrito. Qual é a resposta do Salmo? O Senhor não despreza. O sentido é: o Senhor recebe a alma e o espírito quebrantado e contrito. Irmãos, não tem nada mais humilhante do que uma oração. Uma oração bem feita diante de Deus, não existe nada mais humilhante ou ultrajante. Primeiro é que você, como um pedinte, um esmoléu, se coloca diante de um grande Senhor. É o primeiro passo da oração. Um pedinte, uma pessoa frágil perante um grande Senhor. Usando as palavras do Salmo, que diz assim: nós não passamos de quê? De estrado dos seus pés. Não, vocês sabem que a palavra estrado aqui é a poeira que fica na sola do sapato. É o que somos perante Deus. Olha o estado de humilhação. E perante esse Senhor nós não damos regras. O que é que nós fazemos? Nos submetemos a Ele, nos submetemos à sua vontade. O que é que dizemos na oração? Senhor, seja feita a tua vontade. Aonde? Quer em cima, quer embaixo. No céu, veja, no céu e na terra. Olha as palavras que você usa na oração. Se for da tua vontade, atende o meu clamor. Veja, você é um pedinte, esfomeado, bate na porta do Senhor e diz assim: dá-me pão. Mas veja, se for da tua vontade, dê-me pão. Se ainda for da tua vontade, dê-me. Olha como é humilhante a oração. E perceba como é que você a encerra. Como é que você encerra a oração? Qual é a última palavra que você diz? Amém. Vamos traduzir a palavra amém? Seja feita a tua vontade. Veja, humilhado, você diz assim: seja feita a tua vontade. Atente, como é que nós oramos a Deus? Qual é a posição que nos colocamos diante de Deus? Veja, a Escritura usa algumas palavras para isso. Por exemplo, a palavra prostrar-se diante de Deus é uma das palavras que Deus faz com que a maneira pela qual o seu povo o busque, a maneira pela qual o seu povo ore a Ele, prostrado. É o que dá sentido ao espírito quebrantado, o espírito contrito, ou a alma contrita e um coração quebrantado. Nos prostramos diante da glória de Deus. Veja, tudo isso nós encontramos no processo de santificação. Reconhecemos quem somos, nos submetemos à palavra de Deus e, humilhados, buscamos a Ele em oração. Só quem pode promover isso em nós é o processo de santificação. Segundo passo do texto, irmãos: para que Deus nos santifica? Ou para que Deus nos purifica? Olhe com exatidão aí o verso de número 8. Qual é a palavra que Deus vai usar no verso 8? Ele diz assim: portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Veja, é a segunda vez que Deus usa essa palavra no texto bíblico. A primeira vez ele vem com essa palavra onde?
Em Gênesis capítulo 6, irmãos. Em Gênesis capítulo 6, o Senhor desce para ver a maldade e a dureza do coração do homem. Mas em Gênesis capítulo 6 ele vem para salvar Noé. Veja, em Êxodo capítulo 3 ele vem para salvar Moisés e o povo. Ele salva Noé e sua família. Ele agora salva Moisés e o povo. Em outras palavras, ele nos liberta do mundo. Deus se revela ao povo para libertá-lo do mundo. Porque não faz sentido você ser cristão e estar com os pés plantados no mundo. Não tem nenhum sentido nisso, irmãos. Veja, a palavra peregrino, ela é dissociada ou divorciada da palavra fixo. Ou seja, nós não nos fixamos nesse mundo, mas nós passamos por esse mundo. Esse é o sentido do povo de Deus. O Antigo Testamento lhe chamou de peregrinos. Interessante, o Novo Testamento lhe chama de igreja, que também tem o mesmo sentido. A palavra igreja, uma palavra grega eclesia, significa tirados para fora, como se fossem enxotados, colocados para fora, uma assembleia que é feita fora. O sentido de que nós não somos fixos nesse mundo, nessa vida. Para que Deus se revele ao homem, primeiro, para purificá-lo, santificá-lo. Segundo, para libertá-lo. Deus se revela ao homem no interesse de libertá-lo. Veja o verso 8 e o verso 9 diz assim: portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra. Ou seja, vocês não deveriam estar ali, vocês serão retirados de lá, a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim. Também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Deus agora diz: não somente você, mas também tenho ouvido a oração, o clamor dos meus filhos, dos filhos de Israel. Deus liberta o povo. Se alguém lhe perguntasse um dia quem você é, você poderia dizer: certamente sou um santo liberto por Deus. O Senhor me purificou, ainda assim sou pecador. No entanto, não sou um pecador preso ao mundo, algemado ao mundo, mas sou um pecador livre do mundo. As minhas cadeias não estão acorrentadas a esta vida. Você pode dizer assim: as minhas cadeias estão acorrentadas em Cristo. Eu já não ando mais no curso dessa vida. Veja, nós agora andamos conforme os passos de Cristo. Nós somos libertos do mundo, assim como Israel foi liberto do Egito. Então, Deus se revela para um povo no intuito de purificá-lo, segundo de libertá-lo. Veja como acontece essa libertação. Perceba que agora Deus vai fazer essa libertação através literalmente da revelação de quem Ele é. Veja, se Ele purificou, como tendo símbolo o fogo que consome e não se apaga, agora Ele liberta através de toda a glória do seu nome. Verso 13 e 14 diz assim: então disse a Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Verso 14: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. O nome de Deus agora nos liberta. Interessante, irmãos, que lá em Atos capítulo número 19,
os discípulos que não conheciam o Espírito Santo e apenas tinham provado o batismo de João Batista, foram batizados no nome de Jesus. Lembram disso? E foram batizados eles no nome de Jesus. Aí Jesus dizendo para os seus discípulos: e saireis ao mundo, veja, e encontrareis poder aonde? No meu nome. Ele fala a palavra nome. Veja, no livro de Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, diz assim: nós possuímos aqui o nome do Senhor. A igreja sempre foi conhecida por possuir, ou dar-se a conhecer o nome de Deus. A palavra nome significa autoridade. Ter o nome de alguém é possuir o quê? Autoridade. Veja, o que Deus está dando a Moisés aqui é autoridade. Quando Cristo diz assim: em meu nome fareis sinais e maravilhas, ou seja, na minha autoridade fareis tais sinais e maravilhas. Ele diz assim: e darei o meu nome a conhecer aos gentios. Nome ali é a autoridade, o poder. Então o que Deus está fazendo agora com Moisés é fazer com que Moisés seja centrado na autoridade dele. Como você é conhecido no mundo? Alguém diz assim: eu sou conhecido como evangélico ou como crente. Sim, especificamente você é um cristão. Universalmente, todos os homens, até os ateus, são crentes. Aqueles que acreditam em alguma forma de divindade são crentes a esta divindade. Os ateus são crentes naquilo que afirmam. Mas todos são crentes. É uma palavra universal. Uma palavra católico, né? Todos nós aqui somos católicos. Significam universais. Mas especificamente o que é que nós somos? Nós somos cristãos. Nós portamos conosco o nome de Cristo. O livro de Atos registra que ali o povo de Deus foi chamado pela primeira vez de cristãos. Sabe o que é que isso significa? Pequenos cristos. Nós portamos, portanto, a autoridade do Senhor. E é por isso que nós somos libertos. Ser cristão é ser liberto do mundo. Ser cristão aqui é ser unido a Cristo, unido a Deus, fixados não no mundo, mas entre a congregação dos eleitos. Então a revelação do Senhor aqui serve então para duas coisas primárias. Primeiro, para nos purificar os pecados. Segundo, para que nós portemos o seu poder, para que nós sejamos libertos. O homem, quando ele é liberto, ele portanto recebe uma missão. Ninguém é liberto para ser fixado no nada. Nós somos libertos a uma missão. Veja, Deus libertou Abraão da terra de Tera para uma missão. Ele seria peregrino, portador da aliança, daria a conhecer a Deus a todos aqueles aonde ele fixasse ou chegasse. Nós temos uma missão. Deus nos libertou para uma missão. Mas olhe para o texto para você conhecer qual a missão que Deus deu a Moisés. A missão que Deus deu, portanto, ao povo. Verso número 15, ele diz assim: e Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel. Ou seja, pregue, Moisés: o Senhor Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente. Ele será um memorial de geração em geração. Deus diz a Moisés: Moisés, pregue aos filhos de Israel. Em outras palavras, Deus nos liberta para que nós proclamemos. Mas proclamemos o que, irmãos? Qual era o conteúdo da mensagem que Moisés pregaria aos filhos de Israel e perante a terra do Egito?
Observe aí, irmãos, o verso de número 19 e 20. Diz assim: eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão, ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele, depois vos deixará ir. O conteúdo da pregação do cristão, a proclamação das maravilhas de Deus. Há 2 quintas-feiras atrás, aqui na igreja, eu disse que o evangelismo, ou o discipulamento, ele proclama 3 coisas ao ímpio, né? Aquele que não conhece ao Senhor. A primeira delas é que o homem é feito o quê? Criação de Deus. Deus é o Criador, o homem é criatura. E que esse homem como criatura, ele tem que ser levado a quê? Ao arrependimento. Percebam, o homem conhece que é criação do Senhor, as maravilhas de Deus. Veja, Deus levantou Moisés, Deus tirou o povo do Egito, para que o povo visse as maravilhas, mas não somente o povo, mas principalmente os egípcios, que não receberiam salvação, mas até que receberiam condenação. É nesse sentido, irmãos, que os profetas anunciavam que, quando pregada a palavra de Deus, a sua palavra jamais voltaria vazia. Qual era o sentido? Que a palavra de Deus tanto salva como condena, tanto liberta como escraviza, tanto tira o povo do mundo como os destrói no mundo. Veja, e tudo isso é maravilha divina. Veja, a palavra maravilha aqui está associada às 10 pragas do Egito, entre elas a morte dos primogênitos, a 10ª praga. A palavra maravilha aqui está associada a quê? A abertura do mar, que para os eleitos de Deus, para o povo de Deus, os batizou por aspersão, mas para os egípcios, o que aconteceu com eles? Os afogou. Os afogou. Quando Deus revela as suas maravilhas, Ele fez com que Noé e a sua prole navegassem nas águas colossais do dilúvio. Mas sob essas mesmas águas colossais, sob elas, o homem se encontrava. E o que é que diz o texto? E todo aquele que tinha fôlego de vida em suas narinas pereceu, porque estava sob as águas colossais do dilúvio. Os efeitos das maravilhas divinas, irmãos. Deus se revela para nós, para mostrar então as suas maravilhas. Enquanto que os egípcios provariam da morte, mas o que é que acontece aos filhos de Deus? Verso 21: eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que, quando saídes, não sairão vazios, ou não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e a sua hóspeda joias de prata e joias de ouro, e vestes as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. O que Deus acabou de fazer no Egito? Ele assolou o Egito, matou os primogênitos dos pais, os primogênitos do gado, e ainda os empobreceu, tirou a riqueza deles, saqueou o Egito. Se bem que a palavra saquear aqui não seria uma palavra tão legal usada no texto, uma vez que o Salmo 50 diz que todas as coisas pertencem ao Senhor, então ele jamais pode saquear alguma coisa, né? Se tudo pertence a Ele. Veja,
Deus arruinou o Egito. Então, nessa noite, nunca se esqueça disso. Quando Deus se revelou a nós, o propósito era tríplice: nos santificar e purificar, nos dar a conhecer o seu poder para nos libertar, e depois para quê? Para que proclamemos as suas maravilhas. Esses são os 3 sinais de que alguém é crente: santo, liberto e que proclama a glória de Deus. Se você não goza de um desses 3 sinais, porque alguma coisa terrivelmente equivocada tem acontecido em sua vida. E eu lhe conclamo a literalmente você revisar o seu padrão de sua vida. Se você não está liberto do pecado, se você não está liberto do mundo, nem proclama as glórias de Deus, provavelmente você não pode usar o nome de cristão. É isso que o texto diz. O Senhor nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus, agora e para sempre. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé. Nós vamos fazer a oração de gratidão ao Senhor. Agradecer a Deus pelo bem que Ele tem nos feito. Vamos receber a bênção divina e em seguida cantar o cântico 155 do nosso inário, bastante conhecido nosso, Castelo Forte. Senhor nosso Deus, nós louvamos a Ti, Te oramos e esperamos no Senhor. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados, nos fortalece com a destra da Tua mão, na eficácia e na operação do Teu poder. Usa-nos para que nós possamos anunciar a Tua grandeza. Ó Pai bendito e Deus santo, faz com que Teu povo verdadeiramente Te busque e verdadeiramente te sirva. Ajuda o Teu povo, ajuda a Tua igreja. Faz com que a Tua igreja verdadeiramente caminhe em teus passos. Senhor, nós queremos Te ser gratos por tudo, pelo bem que o Senhor tem nos feito, pela forma como o Senhor tem nos tratado, ainda que não com açoites, ainda que não com a vil dureza, nós temos que agradecer a Ti pela forma como o Senhor amorosamente tem nos dado a Tua palavra e o pão diário não nos tem faltado. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, e o fazemos em nome de Jesus. Amém.